E aí, pessoas, bom, tô aqui no segundo dia. O gel coat já ficou bom e eu tô aplicando aqui a fibra naqueles detalhes que eu falei com vocês, ó, o detalhe da lanterna, aqui do suporte nos setas, um outro detalhezinho aqui, o do meio aqui parece que encaixa no banco, o encaixe principal do banco, essas três orelhinhas aqui e o encaixe aqui em cima, que vai lá próximo do paralama, lá na roda, próximo da balança. Então esses lugares, o que eu fiz? Eu apliquei a manta com a resina, é bem maleável para eu cobrir, para eu fazer essas curvas todinha certinha, para evitar de deixar bolha de ar. Que você pode ver aqui no detalhe, ó, que não tem nenhum ponto esbranquiçado. Esses pontos esbranquiçados são pontos, igual aqui tem um filetezinho aqui de fibra, ó, que não foi coberto com resina, ele está branco. Então quando der bolha de ar vai ficar vários pontos assim, esbranquiçado. É porque a resina não cobriu legal, ou seja, aquela manta ela não está grudada no paralama, tem um espaço vazio ali. Isso pode dar problema na hora de você desmoldar, você for passar uma lixa, ali vai ficar um buraco oco. Então, quando você for lixando, você acaba pegando esse buraco, aí você tem que encher de massa, enfim. Pode dar problema na pintura também depois, caso você não identifique. Aqui eu já estou com os moldes da fibra já cortado para dar a primeira camada. Como eu falei com vocês, ó, já está tudo cortadinho, bonitinho. Então eu só vou somente aplicar cada um no seu lugar, ao invés de ficar pegando aqueles pedaços de fibra e fazendo. Esse paralama é um pouquinho trabalhoso de fazer por causa desses detalhes, tá? Eu levei aqui cerca de meia hora só para fazer esses detalhes. Se fosse um outro paralama liso, eu já tinha feito praticamente a metade dele, né? Já estaria já finalizando a lateral dele. Mas como eu tenho que trabalhar primeiro esses detalhes, então ele é um pouco trabalhoso. Eu tenho que primeiro trabalhar isso aqui, senão eu vou ter problema na hora depois de desmoldar, eu vou ter que fazer tudo de novo. Então para não ter esse problema, né, vamos trabalhar com paciência e fazer os detalhezinhos aqui primeiro. Depois eu vou vir com a fibra, aí sim eu já tenho uma estrutura rígida que eu não vou ter problema futuramente. O lance da fibra, que eu falei com vocês de você botar ela bem maleável, é isso aqui, ó, que eu falei lá nos primeiros vídeos, ó. E você ir abrindo ela e deixar ela bem maleável para você fazer todos os contornos, todos os buracos, né? Tem um ponto aqui, ó, que é esse pontinho aqui, parece que prende alguma estrutura ali, ele é um buraco, né? Então você tem que botar a fibra bem maleável e cobrir ele todinho para evitar que dê alguma bolha de ar ali. Outro detalhe, nessas estruturas aqui eu também não posso estar reforçando muito, porque é encaixe de alguma coisa. Como eu não tenho uma moto aqui para ver, então também eu não posso cobrir com muita camada de fibra, senão depois não encaixa lá no local. Encaixar até encaixa, né? Mas a pessoa vai ter que pegar uma lixa, né, e dar uma lixada até chegar no ponto original do paralama em plástico ABS. Então é isso aí, pessoal. Eu vou continuar aqui. Agora eu vou partir para a aplicação da primeira camada de resina e manta. E foi isso. Então você primeiro trabalha esses detalhes. Se você for fazer uma peça que tenha muita curvatura, muito detalhe, você primeiro trabalha a fibra de vidro bem maleável nesses detalhes e depois você vem com a primeira camada. Outro detalhe, ó, aqui eu tenho só uma camada de fibra, tá? Não são duas, mas aqui eu tenho, ó, dois pedaços. O que eu fiz? Eu reparti essa manta ao meio. Eu fui aqui como se fosse pegar um adesivo autocolante, onde você vai ter que retirar ele para poder colar. Então isso que eu fiz com a fibra, porque aqui ela vai ficar bem maleável e eu vou poder cobrir aqueles detalhes lá com maior facilidade. Se eu deixar ela muito dura, ela vai ficar reta naqueles detalhes. Então eu posso aplicar resina ali e de repente ela começa a endurecer, e nesse endurecer ela levantar
e se afastar do molde do paralama, endurecer e criar uma bolha de ar gigante ali embaixo. Então é legal você pegar ela bem assim, bem maleável, abrir ela em duas. Depois, conforme você for molhando ela de resina, ela vai ficar mais maleável ainda. Então você adere ela bem ao modelo do molde. Então isso é um detalhe que eu sempre faço. Eu costumo fazer isso até a terceira camada, mais ou menos. Eu costumo abrir a fibra de vidro nos desenhos, né? E dou uma camada. Depois eu venho com a segunda camada, passo para uma outra parte e assim vai, até eu fazer ele todinho. Então, você pode ver que aqui, ó, tem uma ponta de um lado aqui do paralama, que é a ponta lateral. Ó, eu abri, tem duas camadas aqui, ou seja, é uma camada só, mas eu vou dar duas camadas para formar uma, mas bem maleável, tá vendo? Se eu deixar ela em uma camada só, que acho que aqui tem uma camada só. Ó, ela é bem dura, tá vendo? Ó, ela é bem dura. Então isso aqui pode me dar problema a princípio da primeira camada. Se for uma peça que for reto, né, que for uma peça que tenha bastante coisa reta, que você não tem acidente, você pode colocar ela, a primeira camada, sem repartir ela, né? Que não vai ter problema de dar bolha de ar. Mas como eu tenho aqueles acidentes, né, aquelas ondulações, eu acho melhor fazer dessa forma. Bom, esse é um método que eu utilizo, né? Sempre tem dado certo. Até porque tem uma ferramenta que você utiliza, eu acabei esquecendo o nome agora, mas é chamado tira-bolha. É como se fosse um rolo de pintura cheio de pontinhas, como se fosse várias pontinhas de prego, mais ou menos. E você deu a primeira camada, depois que você deu a primeira camada de resina tal ali, enquanto ela vai endurecendo, você vem com um rolinho trabalhando em cima dela. Aí você vai furando ela e não deixa dar bolha de ar. Como eu não tenho essa ferramenta, eu faço dessa forma, eu reparto ela em duas e venho com o pincel modelando ela no molde, tá? É uma outra opção também, mas eu sempre trabalhei sem ela, nunca deu problema, né? Aliás, deu problema sim, nas primeiras peças que eu fiz eu não sabia, né? Então errando que a gente aprende, e eu fui acontecendo isso e eu fui vendo que eu tinha que modelar aquilo melhor. Como eu não tinha essa ferramenta, na época era um pouquinho cara e também não estava acessível na loja, né? Tinha que encomendar, eu precisava de fazer a peça com uma certa urgência, então eu tive que partir para esse método aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Aqui tá, vamos dar a primeira camada do paralama e eu só vou dar agora a outra camada amanhã. Eu vou deixar essa camada curar bem, não vou aplicar a segunda camada hoje, né? Eu vou deixar ela de um dia para o outro, que eu também eu acho que fica um resultado melhor, tá? Eu cheguei a trabalhar algumas peças assim, dando 2, 3 camadas em um dia, e depois fazendo de um dia para o outro, eu achei que ficou melhor. O resultado, a resistência, eu achei melhor. Não sei porquê, talvez seja apenas um efeito placebo, mas assim, eu acho que ficou melhor. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou aí, dá um like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Tem uma série de vídeos lá de como trabalhar com fibra passo a passo, que foi a fabricação desse molde. E agora nós vamos fabricar o paralama a partir desse molde. Ok? Isso aí, cara. Valeu. Obrigado aí por todos. Os inscritos aí. Tem dado uma força no canal. Um abraço.